Boa noite, caros irmãos. Com muita gratidão, com muita alegria, vimos mais uma vez. E hoje, nessa semana especial, em que estamos nos preparando para comemorar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, vimos aí trazer hoje uma mensagem belíssima de nosso irmão Emmanuel, para que possamos meditar e, de certa forma, nos preparar melhor para esse grande acontecimento espiritual que sempre, todo ano, é comemorado pela espiritualidade maior. Nós não poderíamos deixar de fazer referência a esse símbolo, um símbolo que é muito esquecido, até desprezado por todos nós em humanidade. Nosso irmão Emmanuel traz essa mensagem que foi publicada no livro Coletâneas do Além, psicografado por Chico Xavier. O livro que nós encontramos é uma edição de 1981. Ele inicia dizendo para nós: as comemorações do Natal conduzem-nos o entendimento à eterna lição de humildade de Jesus. No momento preciso em que a sua mensagem de amor felicitou o coração das criaturas, fazendo-nos sentir ainda o sabor de atualidade dos seus divinos ensinamentos. Nós temos na imagem, no acontecimento da manjedoura, o Filho de Deus, o pão divino dos céus, descendo das claridades da imensidão para trazer-nos o alimento espiritual, que é o amor de Deus. A manjedoura, para quem não sabe, vem derivada da palavra manjar, ou seja, alimento, e era, na verdade, o que nós chamamos hoje de um coxo, aonde era colocado o alimento para os animais. Maria adaptou colocando a palha limpa e alguns panos para ali depositar o Cristo menino, como um berço. Mas na verdade ele representa para nós esse alimento espiritual. Então a manjedoura, diz nosso irmão Emmanuel, foi o caminho. A exemplificação de Jesus, ou seja, a sua vida toda a partir daquele nascimento, era a verdade. E ele vem dizer a nós que sem o caminho, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade e da vida. E o que representa a manjedoura para nós, segundo nosso irmão Emmanuel? Aquela circunstância toda do nascimento de Jesus. Não foi a humildade extrema? Então a humildade é para nós o caminho. Para Allan Kardec, analisando aquela frase das bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, para Allan Kardec, a pureza de coração é inseparável da simplicidade da humildade. Porque a simplicidade deriva da humildade. Por quê? Porque ela exclui a simplicidade e a humildade. Ela exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Então, nesse sentido, quem tem puro coração é aquele que limpou o coração de todos os sentimentos
contrários aos ensinamentos de Jesus, que afastou do seu coração o egoísmo e o orgulho, semeando, logicamente, no lugar, a simplicidade e a humildade. De vez que as virtudes não convivem no mesmo espaço em que as suas imperfeições. Então, caros irmãos, o caminho para nós chegarmos até a Deus, compreendermos as suas leis divinas, é a humildade. É a simplicidade. Sem isso, nós não atingiremos os tesouros da verdade, que é a exemplificação do amor. Por que o Calvário foi a vida? Sendo que nele nós temos como acontecimento final e principal a morte do corpo físico de Jesus. Porque o Evangelho, porque Jesus vem falar de vida verdadeira. E qual é a vida verdadeira? É a vida eterna. Então o corpo físico tem vida eterna? Não. Ele é perecível. Ele tem um tempo determinado. Mas a alma não. E o perispírito que serve à alma é um corpo diferente do corpo físico, que tem uma longevidade muito maior, servindo ao seu propósito. Então Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, porque ele veio nos ensinar, nos trazer, materializando no plano físico, a humildade, a verdade e a vida eterna. É por isso que nós, espíritos vinculados à Terra, emaranhados no cipoal da ambição menos digna, os povos modernos, falando de nós, que estamos aí abraçando essa evolução, essa tecnologia, perdendo o roteiro da simplicidade cristã, desgarram-se da estrada que conduziria à evolução definitiva. Essa evolução que ele está nos falando é a evolução moral, evolução espiritual, com o Evangelho do Senhor. Sem ele, ou seja, sem esse roteiro da simplicidade cristã, que constitui o transuto, ou seja, o trânsito, o caminho ideal de todas as ciências espirituais, perderam-se as criaturas humanas nos desfiladeiros escabrosos da impiedade. Então ele vem dizer para nós, debalde nós invocamos o prestígio das religiões numerosas, que se afastaram da religião única, que é a verdade, ou seja, a exemplificação com Cristo. Exemplificação do quê, meus irmãos? Do bem, da caridade, da fraternidade. De que adianta cultos, dogmas, regras, se nós não respeitamos o nosso semelhante, se nós não o sentimos como nosso irmão? Então, nosso irmão Emmanuel vem falar de algumas dessas doutrinas. No esforço, o ser humano, agrupando-se de acordo com as suas afinidades, criaram justamente essas diversas religiões, na sua necessidade intrínseca, íntima, de encontrar Deus, de ir até a Deus, de descobrir o Deus que existe dentro de si. Para que essa luz interior possa nos aquecer, não apenas nos alimentando no seu calor, mas também projetando seus raios
e iluminando os nossos caminhos para que nós não viéssemos a cair nos despenhadeiros da sombra, da ignorância, da iniquidade. Então ele inicia dizendo para nós, com as doutrinas da Índia, mesmo no seio de suas filosofias mais avançadas, vemos os párias miseráveis morrendo de fome à porta suntuosa dos pagodes de ouro das castas privilegiadas. Então, para traduzir aqui, ele está dizendo daqueles irmãos na Índia que não nasceram nas famílias ricas, que são pobres, não são reconhecidos pelas castas privilegiadas. Então, de que adianta a construção desses palácios, que ele chama de pagodes de ouro, reverenciando as divindades, sendo que um irmão, por não ser da casta, está morrendo às portas desses palácios, enquanto as castas privilegiadas, lá dentro, usufruindo de tudo do bom e do melhor. Com o budismo e com o sintoísmo, temos o Japão e a China mergulhados no oceano de metralha e de sangue. Aonde está a prática dos princípios cristãos que se encontram no budismo e no sintoísmo? Com o Alcorão e com o judaísmo, temos as nefandas disputas da Palestina. E ele vem falar para nós, por último, com o catolicismo, que mais de perto deveria representar o pensamento evangélico na civilização ocidental. Vemos basílicas suntuosas e frias, onde já se extinguiram quase todas as luzes da fé. Porque a fé verdadeira, ela precisa de ser raciocinada. A mente tem que tocar as fibras do coração. E as fibras do coração, como uma harpa afinada, devem motivar os sentimentos, sobretudo de piedade, para com aqueles que sofrem, fazendo surgir em nossas vidas as flores perfumadas da beneficência. Aí dentro, ele diz, nessas basílicas suntuosas e frias, com os requintes da ciência sem consciência e do raciocínio sem coração, assistimos às guerras absurdas da conquista pela força. Identificamos o veneno das doutrinas extremistas e perversoras. Verificamos a onda pesada de sangue fraticida nas revoluções injustificáveis e anotamos a revivescência das perseguições inquisitoriais da Idade Média, com as mais sombrias perspectivas de destruição. Então nós vemos na história da humanidade que, apesar da mensagem do Cristo ter nos trazido o amor, na sua exemplificação mais pura, mais completa, mais iluminada, o homem carregando ainda dentro do seu coração o monstro da guerra, a inclinação à violência, ele não conseguiu assimilar ainda essa doutrina de amor. E ele vem falar para nós. Diante de tudo isso que nós
já executamos no mundo, em nossas diversas reencarnações, utilizando, sim, do nosso livre-arbítrio, mas nos distanciando da lei divina de amor e de justiça. Emmanuel vem dizer, antes de 1980, um sopro de morte atira ao mundo atual supremo cartel de desafio. Porque nós plantamos essa morte em nossas reencarnações anteriores. Qual será esse desafio? Não obstante o progresso material, sente a alma humana que sinistros vaticínios lhe pesam sobre a fronte. É que a tempestade de amargura, na dolorosa transição do momento, significa que o homem se mantém muito distante da verdade da vida. Que transição que é essa que o nosso irmão está falando? Lá ele já estava falando da transição planetária. A mudança inevitável de um ciclo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Por que essa tempestade de amargura? Porque tudo aquilo que nós fazemos fica registrado em nosso corpo perispiritual. E vai retornar a nós para a devida retificação, para a devida modificação. Então, essa limpeza, essa purificação que precisa ocorrer em nossos corações, aos quais Jesus fala no Sermão da Montanha, e que Kardec exalta que para que haja essa pureza de coração, ela não vai acontecer sem a simplicidade, sem a humildade. Essa limpeza é a claridade representada nas coisas. Significa que para que nós possamos ver claramente o que se passa conosco e em volta, nós precisamos ter o nosso coração limpo, isento de sujeira, totalmente sem manchas ou impurezas, que impeçam a manifestação clara e direta do que nós precisamos ver. Então, compreender a lei divina não exige só inteligência na mente, mas, sobretudo, pureza de sentimentos negativos, isenção o mais possível de egoísmo, de orgulho em nossos corações. Quando nós estamos tratando de coração, nós estamos nos referindo ao nosso mundo emocional. O que se passa no coração é marcado e é gravado perispiritualmente. Então, cuidar do nosso coração é ocupar-se do meio ao qual o espírito grava as experiências da vida. Tudo que emocionalmente nos afeta promove a criação de um núcleo que condensa, que aglutina experiências relacionadas. Então, o nosso coração simboliza, para essas doutrinas espiritualistas, que conseguiram assimilar parcelas dessa verdade universal, o centro cardíaco, o órgão responsável pelo fluxo dos processos emocionais do espírito. Cientificamente falando, é isso.
É nele que a vida acontece intensamente, porque é uma vida emocional, sentimental. Tê-lo limpo, então, é cuidar para que as impurezas oriundas dos julgamentos críticos a respeito dos outros não possam manchar. É por isso que nós nos distanciamos da verdade, que é o amor em manifestação. Também não é aquele amor guardado em clausura nos nossos corações, apenas para o nosso deleite, ou para que nós venhamos a glorificar a bondade de Deus. Mas é um amor dinâmico entre Deus e nós, entre nós e as criaturas. Então, Emmanuel termina dizendo para nós, e repartimos com muito carinho essa mensagem com os nossos irmãos nessa semana do Natal. As lembranças do Natal, porém, na sua simplicidade, indicam à terra o caminho da manjedoura. Todos os anos. E a gente escuta com muita tristeza. Todo ano eu escuto isso, de um ou de outro. Eu não sinto mais o Natal como antigamente. O Natal não tem aquela alegria de antigamente. É lógico que tem o fator emocional das pessoas que dizem isso, lembrando dos tios queridos, dos pais, das mães que já estão no plano espiritual, e que cultivavam essa simplicidade, essa alegria, essa gratidão, e exemplificou para eles enquanto criança. E agora, porque eles não têm mais essas pessoas corporificadas aqui no plano físico, eles ligam a falta dessas pessoas à tristeza. Porque elas não têm mais essas pessoas aqui no plano físico para trazer essa alegria para elas. Através das suas atitudes, através daquela união familiar, daquela fraternidade. Ora, caros irmãos, nós estamos aqui para aprender uns com os outros e não deixar o egoísmo falar mais alto. E a gente sempre querer manter as pessoas que nos amam junto de nós para nos servir eternamente. Não, de forma alguma nós precisamos aprender com elas e fazer pelos outros. Então, com muita tristeza, eu escuto isso. Esse ano eu estou escutando menos, porque, como a maioria, respeitando o isolamento social, estou convivendo menos. Mas esse ano eu sinto que está mais difícil de estabelecer o clima natalino no plano físico, porque as pessoas estão com medo, as pessoas estão assustadas porque estão tendo que sair da sua zona de conforto. Voltar à simplicidade. Então, sem esse caminho da manjedoura, sem ele, os povos do mundo não alcançarão as fontes regeneradoras da fraternidade e da paz. Quanto ainda precisa de ser feito em nós, por nós e fora de nós, para que haja essa fraternidade em todas as instituições, em todos os segmentos, a começar do nosso próprio lar. Sem ele, sem o caminho da manjedoura,
tudo será perturbação e sofrimento nas almas, presas no turbilhão das trevas angustiosas, porque esta estrada providencial para os corações humanos é ainda o caminho esquecido da humildade. Então nós desejamos a todos os nossos irmãos um Feliz Natal, que representa o nascimento de Jesus, o nascimento da luz divina em nosso plano físico, que ele nasce em nossos corações e se reflita em nosso olhar, em nosso falar, em nosso realizar. Pedimos neste momento, um momento de oração. Que a infinita bondade de Deus e que a presença dos nossos amigos espirituais seja neste lar, fluidificando essas águas, abençoando cada mente, cada coração, envolvendo em vibrações de amor e luz todo e qualquer irmão desencarnado que porventura aqui esteja e conduzindo pelas mãos iluminadas e amigas, benfeitoras desses mentores espirituais, até onde eles possam receber daquilo que necessitam. E a cada um de nós, meus irmãos, não fiquemos tristes, nos adaptemos à situação. Àqueles que nós não pudermos estar pessoalmente com eles presente, abraçando como nós gostaríamos, beijando como nosso coração exige. Vamos utilizar a tecnologia que nos serve. Ela também precisa de ser purificada, precisa de ser regenerada. Então, utilizemos os nossos celulares, vamos fazer chamada de vídeo. Vamos demonstrar o nosso amor, o nosso carinho através de palavras, através do olhar, por que não através das lágrimas? Lágrimas de alegria. Vamos meditar nisso tudo, meus irmãos. O amor vence todas as barreiras, inclusive da distância. Nós precisamos purificar os nossos sentimentos. Aprender que o valor do sentimento não está no preço do presente material que nós damos. Desejamos uma semana de muita paz, de muita luz, de muita reflexão, mas também de muita exemplificação. Porque Jesus espera isso de cada um de nós, espírita cristão, que está aí com essas verdades, com essas luzes, que tanto nos confortam o coração. Confortemos por nossa vez os nossos entes queridos. Fiquem com Deus. Um Feliz Natal, cheio de muita paz, de muita luz. Para todos do nosso grupo, para todos os familiares. Jesus permanece conosco. E ele, Emmanuel, representa Deus conosco. Muita paz, muita luz. Viva o Natal de Jesus!